O que não te contam sobre o Brasil? Vou desmistificar tudo nesse vídeo. Muita gente me cobrou falando, pô, Álvaro, faz um vídeo sobre o Brasil, aquela sua série onde contam, que é muito interessante. Então eu resolvi falar tudo sobre o Brasil, sem papas na língua. Então se você não me conhece, muito prazer, sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do canal Estruturando Ideias. Então inscreva-se no canal, ative as notificações, passa para os seus amigos também, que hoje eu vou falar do Brasil. Sei que é difícil falar de todo o Brasil é uma Europa aqui dentro, então temos várias Europas, várias cidades, vários estados. E eu vou começar falando que eu já visitei mais de 22 estados, então eu conheço com propriedade alguns lugares, outros não. Então eu vou falar de uma forma geral. Muita gente, até que mora fora, brasileiro, que foi para fora quando tinha 6, 7, 8 anos e não voltou, tem a curiosidade de saber como é o Brasil, então eu vou fazer esse vídeo não só para os brasileiros, mas também para quem está de fora assistindo, americano, alemão, europeu, asiático, enfim, qualquer um, beleza? Então, o seguinte, o Brasil ele tem para todos os gostos, mas como assim? A gente tem a região sul, a gente tem a região sudeste, a gente tem a região centro-oeste, norte, nordeste, mas por que você está falando de região? Porque o nordeste ele é completamente oposto do sul e do centro-oeste. Assim, por exemplo, centro-oeste, Chapada do Veadeiro, o sul tem Gramado, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Curitiba. O Nordeste tem Natal, Fernando de Noronha. O Norte tem Manaus, Pará. Cara, todo o Amazonas é maravilhoso. O Sudeste tem São Paulo, tem Espírito Santo. Então assim, falei um pouquinho, óbvio que tem muito mais. Não esqueci, mas não tem como falar todos. Então a gente tem Brasil para trilha, tem Brasil para aventura, tem Brasil para história, tem muita coisa. Então é muito diversificado e você pode escolher o que você quer. Eu fiz uma viagem para Manaus para conhecer um pouco mais do Amazonas, eu achei sensacional, uma cultura que eu não conhecia, e 80% das pessoas que estavam fazendo um passeio comigo eram gringos, querendo ver macacos, querendo ver bicho preguiça, animais. Eu achei isso muito legal, porque no dia a dia a gente já vê isso. A gente vai fazer uma trilha, a gente consegue ver um macaco, a gente consegue ver um bicho preguiça, e lá não, para eles não. Então é muito legal você ver esse choque de realidade. E por mais cultural que sejamos, tem essa diversidade imensa. A gente tem tem Mata Atlântica, tem Cerrado. Então é um país muito grande e difícil assim de mensurar. E tem uma coisa assim, como eu desmistifico tudo, que é para mim um pouco problemático. O Sul tem alguns lugares com preços muito caros, Rio de Janeiro também, São Paulo. E já você vai para o Nordeste, você consegue visitar uma praia, ficar numa praia legal, comer bem e beber bem barato. Então a discrepância de preços e também de salário mínimo, óbvio, é absurdo. Então você consegue aí comer camarão na beira da praia no Nordeste, no Natal, e pagar muito pouco, sei lá, 20, 30 reais, comer bem, beber bem. Aqui no Rio você vai pagar 200, que é o preço médio. Estou fazendo uma conta assim esdrúxula só para vocês entenderem. Então o Brasil é muito mais do que o eixo Rio-São Paulo. Óbvio que São Paulo é uma cidade da América Latina, é muito importante, é linda, eu gosto. Os cariocas geralmente batem de frente com São Paulo, tem essa resistência. Eu gosto bastante, tanto do Rio quanto São Paulo, acho que são belezas diferentes. São Paulo é mais funcional, o Rio de Janeiro é mais para curtir. Óbvio que existe a parte funcional também, mas o Rio de Janeiro tem muitas praias bonitas, São Paulo também tem a parte do litoral, então acho que o Brasil tem que ser explorado de uma forma diferente e acredito eu que o turismo do Brasil nos próximos 10 anos, assim eu torço, tem que ser reinventado, porque se não for reinventado a gente vai perder cada vez mais para os Estados Unidos, Europa. Eu gosto muito de viajar pelo Brasil, mas é muito caro. Às vezes você viajar para a Europa, se tiver uns gastos reduzidos, você economiza muito mais. Tem vários vídeos no canal eu mostrando que vale mais a pena de custo viajar para a Europa do que viajar, por exemplo, no Réveillon. É mais barato viajar para Edimburgo, na Escócia, no Réveillon, do que viajar para Fortaleza. Você vai gastar quase o triplo. Tem um hotel aqui no Rio que custa R$200 a diária. No ano novo custa R$1.500 e você tem que pegar pelo menos 3 dias. Ou seja, todo mundo quer ganhar ao máximo nas datas festivas no Brasil e isso é muito ruim. Mas o Brasil, para mim, continua sendo o país mais bonito que eu já visitei. Óbvio que eu moro aqui, né? Mas assim, eu volto, visito outros lugares, eu acho muito bonito. Tanto o Jalapão, que é uma beleza natural absurda, tanto quanto Foz do Iguaçu, quanto outros lugares. Eu já visitei 40 países, já fui para a Croácia, que tem vários lugares bonitos, Montenegro, cara, muitos lugares, Itália, só que eu acho que não tem lugar mais bonito do que o Brasil.
O que acontece muito com os brasileiros ou com outras pessoas de fora que visitam outros lugares é que a gente não dá tanto valor para as coisas que a gente tem aqui. Às vezes a gente fala do Cristo Redentor, é bonito, é legal. Aí vai pra Torre Eiffel e fala, isso é bonito, esse daqui é legal. Assim, são belezas distintas, diferentes e ambas são bem bonitas. Só que a gente tem, o ser humano tem, valoriza mais o que é do outro do que o que é seu, por exemplo. O que vem de fora, não o que é seu. Mas isso é normal, não estou falando que é certo ou que é errado, porque é uma coisa nova pra gente. Mas quando a gente começar a dar mais valor pro Brasil em si, para esse Brasilzão lindo, a gente vai, acho que, melhorar o turismo. Não um turismo só dos gringos pra cá, mas também dos próprios brasileiros. Porque pro gringo vir pra cá é até acessível, mas pro brasileiro viajar no Brasil mesmo é muito caro. Por exemplo, Fernando de Noronha, tudo bem que é um lugar mais afastado, mas é caro, tem que pagar diversas taxas. Jericoacoara agora começou com taxas também, então acaba restringindo um pouquinho ali o público. Mas enfim, é bom, vale a pena, conheça o Brasil, você que é de fora, você que mora fora, ou que não vem no Brasil há muito tempo, vale a pena, é isso que eu digo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, ative as notificações, volte sempre no canal, tem milhares de vídeos aqui com roteiros do Brasil, fora do Brasil, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, fui!